Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. Só passando para avisar, irmãos, que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem oração da manhã aqui no canal. Então você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que quando esses vídeos forem postados, você possa estar recebendo eles. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra que Deus, Ele me deu. E eu acredito, irmãos, que essa palavra vai falar muito com você nesta manhã. Amém? Irmãos, eu estava me lembrando, me recordando daquela passagem em que Pedro, ele anda sobre as águas. É uma passagem, irmãos, muito conhecida. Eu acredito que você conhece essa passagem. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele aparece aos discípulos em alto mar, andando sobre as águas. Os discípulos estavam em um barco e Jesus, ele aparece andando sobre as águas. E naquele momento, os discípulos, irmãos, eles ficam apavorados. Eles começam a achar que era um fantasma. Mas Jesus, ele fala: "Não tema, sou eu". Só que, irmãos, Pedro, a palavra do Senhor vai dizer que Pedro, ele não acredita que era Jesus andando sobre as águas. E Pedro, ele fala o seguinte: "Mestre, se for o Senhor mesmo, fala para que eu vá até a ti, andando sobre as águas também". E Jesus, ele fala com Pedro: "Venha, pode vir". E Pedro, irmãos, ele começa a andar sobre as águas. Só que a Bíblia, irmãos, ela vai nos dizer que quando Pedro, ele começou a sentir a força do vento, ele ficou com medo e começou a afundar. Ou seja, irmãos, ele estava indo até bem, ele estava conseguindo andar sobre as águas. Mas no momento em que ele começou a sentir a força do vento, ele ficou com medo e começou a afundar. Mas sabe, irmãos, o que é interessante? Aquele vento forte que Pedro ele sentiu quando ele estava andando sobre as águas, aquele vento, ele já estava ali. Antes de Pedro começar a andar sobre as águas, irmãos, o vento ele já estava muito forte. Antes mesmo de Jesus ele ia ao encontro dos discípulos andando sobre as águas, aquele vento forte já estava presente. Acompanhe comigo, irmãos, a palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 24, que vai dizer o seguinte: naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Olha só, irmãos, foi como eu disse, antes mesmo de Jesus aparecer aos discípulos andando sobre as águas, já estava um vento forte. As coisas já estavam turbulentas. Os discípulos, eles já estavam passando uma certa dificuldade antes de Jesus chegar. Mas, irmãos, na hora que Jesus ele aparece andando sobre as águas, parece que os discípulos eles esquecem do problema, esquecem dos ventos, das tempestades, das ondas que estão indo contra aquela embarcação. Parece que por um pequeno momento, por um breve momento, eles esquecem que o vento, que as ondas estavam indo contra aquele barco. Por quê? Porque eles viram Jesus. Eles viram Jesus, eles ficaram ali admirados, né, com Jesus andando sobre as águas. Parecia, irmãos, que o problema ele tinha sumido quando os discípulos viram Jesus. E é exatamente assim, irmãos, que acontece com a nossa vida. Quando nós olhamos para Jesus, os problemas que estão à nossa volta, que estão ao nosso redor, parece que eles somem, parece que eles desaparecem. Quando nós estamos com os olhos fixos em Jesus, irmãos, parece que os problemas eles são muito menores do que eles realmente é. Parece, irmãos, que um problema gigante que você tem, ele se transforma em algo tão simples, tão pequeno. Aquele problema enorme que nós temos,
Quando nós estamos com os olhos fixos em Jesus, aquele mesmo problema ele fica pequenininho. Então, irmãos, imagina comigo esse cenário. Jesus, ele aparece para os discípulos andando sobre as águas. Mas, irmãos, o vento ainda continuava. As ondas ainda continuavam atingindo aquela embarcação. O fato de Jesus ter aparecido ali para os discípulos não fez o problema sumir. Não fez o problema desaparecer. O problema ainda estava ali. Mas, irmãos, quando Jesus aparece, os discípulos eles ficam tão fixados em Jesus, com os olhos tão fixos em Jesus, que eles esquecem do vento, que eles esquecem das ondas. E Pedro, ele fala com Jesus o seguinte: Mestre, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até ti andando sobre as águas. E Pedro, irmãos, ele começa a andar sobre as águas. Só que no meio do caminho, irmãos, o que acontece? Pedro, ele repara na força do vento. Ele começa a sentir aquele vento gelado batendo no seu corpo. E ele começa a sentir medo. E uma vez que ele começa a sentir medo, ele começa a afundar. Irmãos, olha só. O problema ele sempre esteve ali. Foi como eu disse antes mesmo de Jesus chegar. O vento já estava muito forte. As ondas já estavam indo contra aquela embarcação. Antes mesmo, irmãos, de Jesus chegar. Mas quando Jesus chegou, os discípulos tiraram o foco da tempestade, do vento, e focaram em Jesus. E Pedro, irmãos, que estava andando ali sobre as águas, ele estava com os olhos fixos em Jesus. Mas no momento em que ele começou a reparar no problema, foi aí, irmãos, que as coisas começaram a dar errado. No momento, irmãos, que Pedro ele estava andando sobre as águas, o mar ele estava agitado. Porque às vezes nós imaginamos que quando Pedro ele começou a andar sobre as águas, nós imaginamos, né, que o mar ele estava calmo, estava tudo tranquilo. Não, irmãos. O mar estava agitado. As ondas elas estavam muito fortes, mas mesmo assim Pedro estava andando sobre as águas. Mas, irmãos, no momento em que ele reparou no vento, no momento em que ele reparou nas ondas, aí sim, irmãos, esse foi o momento no qual ele começou a afundar. No momento em que ele reparou nas ondas e começou a sentir medo, foi justamente nesse momento que as coisas começaram a dar errado. E, irmãos, o que eu quero dizer para você nessa manhã, através dessa palavra? Quando nós tiramos os olhos de Jesus e começamos a focar no problema, aquele problema que aos nossos olhos estava pequeno, ele começa a ficar grande. E aquele problema, ele pode ficar tão grande aos nossos olhos, que pode até, irmãos, nos derrubar. No caso de Pedro, o problema começou a afundá-lo. Ele morreria, irmãos, se Jesus não estivesse ali. Jesus, ele estende a mão para Pedro e impede ele de morrer afogado. Deus, ele quer que você pare de focar no problema e comece a olhar para ele. Porque, irmãos, enquanto você olhar para Deus, os seus problemas não vão te afogar. Mas se você, irmãos, parar de olhar para Deus e começar a olhar para os seus problemas eles podem acabar te afogando. Igual aconteceu com Pedro. Irmãos, nós temos que tomar cuidado. Irmãos, sabe uma coisa que aconteceu comigo? Eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu lembro, irmãos, que antigamente eu sempre ficava olhando a fatura do cartão de crédito. Porque eu ficava analisando, irmãos, o quanto eu podia gastar. Eu ficava ali preocupado, né? Olhando o quanto eu podia gastar, né? O quanto eu ainda tinha de limite. Eu ficava olhando a fatura do próximo mês. E ficava ali, irmãos. Irmãos, eu lembro que todos os dias eu entrava no aplicativo do banco para olhar o cartão de crédito. E teve um dia, irmãos, que Deus ele falou comigo: para de ficar olhando para o problema. Para de ficar toda hora olhando a fatura do cartão, quanto você pode gastar. Ah, será que vai faltar para pagar? Eu ficava preocupado, irmãos, porque
Eu achava que eu não ia conseguir pagar o cartão de crédito, então eu ficava todo o tempo olhando, analisando, vendo se eu podia comprar ou não algo. Irmãos, Deus ele falou comigo: pare de olhar para o problema, olhe para mim. Irmãos, depois que Deus ele me aconselhou a fazer isso, e eu fiz, irmãos, a minha vida ela melhorou muito. Irmãos, aquela preocupação, aquele sentimento, aquele pensamento de que vai faltar, será que vai dar? Irmãos, aqueles pensamentos, aquela preocupação, ela foi embora. Por quê? Porque eu parei de ficar olhando para o problema. Eu comecei, irmãos, também a fazer uma oração, porque nós também temos que orar. Eu falei: Deus, eu não quero ficar vivendo dessa forma, preocupado, olhando se vai ter ou não vai ter. Eu comecei, irmãos, a orar e a falar com Deus o seguinte: eu falei: Deus, eu preciso comprar as minhas coisas. Deus, eu não vou ficar mais olhando a fatura do cartão. Eu só te peço, ó Deus, que no final do mês o Senhor venha me dar os recursos para eu poder pagar esse cartão. Irmãos, e foi exatamente isso que aconteceu. No momento em que eu tirei os olhos do problema e comecei a olhar para Jesus, as coisas elas mudaram. Irmãos, depois que eu fiz essa oração, depois que eu entreguei esse problema nas mãos de Deus, eu parei, irmãos, de me preocupar. Eu parei de ter medo. Eu parei de ficar apreensivo, porque era assim que eu estava vivendo. Irmãos, a fatura do cartão continuou vindo alta. Mas, irmãos, a minha preocupação, ela acabou. Sabe, irmãos, por mais que a fatura do cartão ainda vem alta, e às vezes eu não sei como eu vou ter dinheiro para pagar a fatura do cartão, eu sei que Deus ele vai dar um jeito. Irmãos, eu vivo despreocupado. E é isso, irmãos, que Deus ele quer fazer com você. Porque tem problemas, irmãos, que Deus ele vai permitir você passar. Tem problemas que Deus ele vai permitir acontecer, mas ele vai fazer com que você fique despreocupado, que aquele problema não venha a ser algo que te atinge. É isso que Deus ele quer fazer com você. Irmãos, eu não estou falando para você gastar todo o limite do seu cartão de crédito que Deus ele vai prover no final do mês. Não, irmãos, não é isso. Irmãos, tem uma diferença entre você, né, gastar desenfreadamente e você realmente comprar aquilo que você precisa. Irmãos, Deus ele sabe que as coisas que eu compro no cartão são coisas que realmente eu preciso, porque, irmãos, uma coisa é você comprar aquilo que você não precisa, e outra coisa, irmãos, é quando você realmente precisa de algo. Aí Deus ele provê. Então, irmãos, eu sempre faço essa oração a Deus. Eu falo: Deus, eu preciso comprar isso, e eu vou comprar. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor me ajude a pagar. E Deus, irmãos, ele sempre me ajudou. Ele sempre me ajudou a pagar as minhas contas tudo em dia. Irmãos, eu não preciso ficar preocupado. Deus ele sempre me ajudou a pagar as minhas contas. Mas mesmo assim, irmãos, eu sempre vivia preocupado. Mesmo Deus ele sempre me ajudando, eu ainda assim, irmãos, ficava muito preocupado. E não é dessa maneira, irmãos, que Deus ele quer que você viva. Nesse mundo, irmãos, nós teremos aflições. Mas Deus ele quer que nós passamos pelos problemas sem ficar preocupado, crendo, irmãos, que Ele vai nos ajudar a solucionar o nosso problema. Pedro, irmãos, ele começou a andar sobre as águas, mas no momento em que ele começou a reparar nas coisas que estavam à sua volta, nesse momento, ele começou a afundar. Se ele estivesse com os olhos fixos em Jesus, ele conseguiria chegar até o final. Irmãos, essa mensagem de Deus para você nessa manhã. Não olhe para o problema. Não olhe para as circunstâncias que está ao seu redor. O problema ele sempre vai estar presente, irmãos. Mas se você olhar para Deus, Deus ele vai te ajudar a resolver todos os problemas que você está enfrentando. Amém? Vamos orar, irmãos, aqui neste momento. Ore comigo, ore com fé, ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai,
Aqui neste momento eu oro pela vida deste ouvinte que escutou, ó Deus, essa mensagem. Nós entendemos, ó Pai, que por mais que o problema ele sempre esteja presente, porque, ó Deus, nós sabemos que é impossível nós vivemos nesse mundo sem ter problemas, sem ter dificuldades. Mas a vontade do Senhor, Pai, é que nós venhamos ter os olhos fixos no Senhor, para que o problema que esteja ao nosso redor, à nossa volta, seja ele qual for, o Senhor quer que esses problemas não venham nos atingir, não venham nos fazer afundar, assim, ó Pai, como afundou Pedro. Pedro, ó Deus, quando ele começou a olhar para os problemas, para o cenário ao seu redor, ele começou a afundar porque ele começou a sentir medo. Ó Deus, que nada venha nos fazer sentir medo. E para que isso, ó Deus, venha acontecer, nós precisamos estar com os olhos fixos no Senhor. Ó Deus, nos ajude a não olhar para o problema, a não olhar para a situação, a não olhar para o cenário difícil que está ao nosso redor, mas olhar para o Senhor. Que nós venhamos, ó Pai, ter os olhos fixos no Senhor, para que assim, ó Deus, nenhuma circunstância difícil venha nos fazer afundar, mas que nós venhamos, ó Deus, perseverar com os olhos fixos no Senhor, não deixando nada nos atingir, nada nos abalar. Essa, ó Pai, é a oração que eu faço, crendo que o Senhor já nos deu a vitória. Para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.